Senhoras e senhores, boa tarde. A Câmara Municipal reúne nesta tarde, em audiência pública, entidades e lideranças com o objetivo de elaborar a Agenda Maringá. A Agenda Maringá é um documento público que tem por objetivo relacionar as principais demandas da comunidade maringaense que sejam de competência da esfera estadual, a fim de encaminhá-las oficialmente aos candidatos a governador do estado do Paraná. Convido para compor a mesa o presidente da casa, o vereador Ulisses Maia, o vice-prefeito, professor Cláudio Ferdinandi, também o coordenador de divisão de projetos especiais, professor Joaquim, e o vereador Carlos Mariucci. Antes de passar a palavra ao presidente da casa para a saudação, nós passaremos a palavra aos convidados para que se apresentem. Digam o nome e a entidade que representam, por gentileza. O microfone está com você aí, Samir. Pode começar, por favor. Bem, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Samir. Eu sou engenheiro civil e nesse ato represento o Sindicato dos Engenheiros, SENGE Paraná. Boa tarde, meu nome é Rose Capelazzi, eu estou representando o Sindivest, Sindicato da Indústria do Vestuário de Maringá. Antônio Tadeu Rodrigues, presidente do Conselho Comunitário de Segurança. Laura Chaves, nesse momento representando o GT de Cultura. Ricardo Braido, engenheiro agrônomo. Nós estamos aqui representando a Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos e também o CREA. Liliane Henrique Gaspar, inspetora-chefe do CREA, representando a entidade. Boa tarde a todos. Geazi Oliveira de Souza, represento nesse ato o senhor Afonso Chiosaki, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Maringá. Moisés Liba, neste ato também aqui, juntamente com o Geazi, representando o Sindicato das Transportadoras, Seticamar. Boa tarde a todos. Jorge Moraes, representando nesse momento a Sintracom Maringá, Construção Civil e Coordenação Sindical Trabalhista de Maringá. Boa tarde a todos. Meu nome é Valdomiro Torme, sou engenheiro agrônomo. Neste ato represento a diretoria administrativa da Associação de Engenheiros Agrônomos de Maringá. Boa tarde a todos. Meu nome é Alain Rogério Mincache, sou advogado, representando nesse ato a Ordem dos Advogados do Brasil. Nilson Cardoso, sou engenheiro agrônomo, presidente da Associação Maringaense de Engenheiros Agrônomos e conselheiro do CREA Paraná. Boa tarde a todos. Nivaldo Barbosa, represento a IAN e sou presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá e coordenador estadual do Colégio de Presidentes do Paraná. Feita a apresentação, passo a palavra ao presidente da Câmara, Ulisses Maia, para a saudação inicial. Muito boa tarde a todos e a todas. Nós queremos, nesse momento, em nome da Câmara de Maringá, agradecer a presença de vocês. É sempre uma honra nós reunirmos as nossas entidades, as nossas instituições. Estamos com um bom número de entidades presentes. Outras mandaram as propostas por escrito, né, que está em poder do Adriano, que é o mediador da audiência pública. A intenção é bastante clara, né? E aproveitar o momento em que nós estamos vivendo, momento eleitoral, em que na nossa cidade será visitada aí pelos candidatos ao governo, né? E compilar as propostas das nossas entidades, das nossas instituições, organizando uma agenda, quer dizer, a Agenda Maringá, ou seja, o que Maringá espera do próximo governador, ou governadora, né? Tem homens e mulheres candidatos, né? Então, do próximo governador do estado. Nós receberemos a visita, está marcada já para o dia 10 de setembro, a Igreja Católica, através do Conselho de Leigos e Leigas,
conseguiu, eu acho até um feito bastante inédito, ela conseguiu a confirmação da presença dos 8 candidatos ao governo do Estado para um fórum que acontecerá na Dona Guilhermina. Quer dizer, é uma oportunidade concreta que a nossa cidade receberá todos os 8 candidatos ao governo. Nós, hoje de manhã, inclusive já falei sobre isso com o Dom Anuar e o Dr. Walter Fernandes, que é o presidente do Conselho de Leigos, para que, eventualmente, nós já possamos aproveitar esse dia 10, que eles estarão na cidade mesmo, e entregamos a Agenda Maringá. A ideia é, na entrega, termos um protocolo do recebimento. Mais do que um protocolo do recebimento, é um protocolo da intenção deles com aquela agenda. Porque entregar um documento por entregar um documento, eles vão receber vários no Paraná todo. Então nós queremos simbolizar que a sociedade civil de Maringá, né, nossas entidades, nossas instituições, coletou as suas propostas, colocou num documento e entregou ao candidato no período eleitoral, e o candidato assumiu um compromisso com aquelas nossas propostas. Então essa foi a intenção da Câmara, né? Passando rapidamente a uma análise das propostas que nós já recebemos, são propostas interessantíssimas, e sempre que você ouve, sempre que você faz um debate, sempre que você abre o diálogo, acaba sempre sendo construtivo, né? Então essa é a nossa intenção, tornar aí através do diálogo, do debate, a apresentação dessas propostas interessantes para melhorar a vida da nossa cidade. Então muito obrigado pela presença de cada um de vocês. O Adriano é servidor da Câmara, né, junto com o Joaquim, que integram a Escola do Legislativo, que vão coordenar as ações dessa audiência pública, bastante informal, né, um espaço para as pessoas que quiserem se pronunciar e apresentar. E de forma muito especial, agora ao final, agradecer a presença do nosso vice-prefeito, professor Cláudio Ferdinandi, né, o município, o executivo, melhor dizendo, já apresentou também por escrito algumas propostas, e é importante a presença do vice-prefeito, até para que a gente possa documentar, através de um registro histórico e de ata, a reunião que aconteceu em que a cidade de Maringá forneceu as suas propostas para os nossos candidatos. Muito obrigado, sintam-se todos muito à vontade, porque a Câmara é a casa, né, da população de Maringá. Obrigado, presidente Ulisses. Passa a palavra nesse momento ao vice-prefeito, o professor Cláudio Ferdinandi. Eu quero cumprimentar o vereador Ulisses Maia, presidente desta casa, que sempre colocou à disposição de todos os interesses de Maringá, do Adriano, coordenador desse trabalho, do vereador Mariucci, seu nome italiano, Mariucci, sempre presente em todos os eventos, nós nos encontramos, temos essa felicidade, e dizer que o país vive um momento muito interessante. É a hora certa de nós formularmos aquilo que queremos. E eu vejo aqui representado, e eu acredito que as pessoas que realmente sabem o que vão pedir. Não tenho certeza que todos nós que estamos aqui não pensamos nos interesses particulares, mas sim temos uma ideia do coletivo. Vejo aqui o Coronel Rodrigues, que é um profundo conhecedor da questão da segurança, fundamental para a tranquilidade, do Lauro, do Ricardo, da Eliane, do Jorge Moraes, do seu Valdomiro, do Alain representando a OAB, do Nivaldo Barbosa representando o Rotary de um modo geral. Então são pessoas que têm uma visão muito ampla daquilo que é bom para o nosso município, daquilo que é bom para a nossa coletividade. Embora o Poder Executivo já tenha formulado as suas questões, e assim, na semana, há 15 dias atrás, entregou aos candidatos que lá estiveram também um formulário questionando aquilo que pretende, mas é muito interessante que agora, nesse momento, a sociedade aqui, muito bem representada, possa também formular os seus quesitos. Porque eu tenho certeza que, se o governo eleito cumprir parte daquilo que constar dos nossos questionamentos, das nossas solicitações, grande parte dos problemas de Maringá estarão
tenho certeza, no próximo mandato estarão resolvidos ou encaminhados, e muito bem encaminhados para a solução de problemas que às vezes são permanentes e contínuos. Mas é necessário dar o início. Acho que o momento é próprio, é este mesmo. Se perdermos algumas oportunidades, elas não se repetirão. Então, tenho certeza que as questões aqui, as pessoas vieram para cá já pensando aquilo que é bom para a melhoria do setor que representa. Então, parabéns ao Ulisses, que teve essa iniciativa, e temos certeza que é a iniciativa desse naipe que traz engrandecimento, e são horas muito válidas, horas realmente que serão grandemente compensadas no futuro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela presença, professor Cláudio Ferdinand, vice-prefeito do município. Nesse momento, vamos conceder o uso da palavra por até 5 minutos aos representantes das entidades para expor as suas reivindicações. Algumas já chegaram por escrito, que podem ser reforçadas verbalmente, ou quem não formulou por escrito pode fazer a exposição pública da proposta da entidade, e depois, na elaboração do documento final da agenda, nós consideraremos essas observações feitas aqui verbalmente. Vamos, de forma como o presidente colocou, de forma muito informal, fazer esse momento de fala das entidades. Vou pedir daqui da minha esquerda, que quem queira se manifestar, por favor, já faça uso da palavra. Diga, por favor, novamente, como já foi apresentado, mas diga, por favor, novamente o nome e o segmento ou entidade que representa. Boa tarde, eu sou Laura Chaves, sou servidora pública estadual pela UEM, mas nesse momento eu represento o grupo de trabalho GT de Cultura, que foi firmado aqui nesta casa no dia 18 de setembro de 2013, por ocasião da primeira audiência pública de cultura. A partir daí, então, esse GT vem se reunindo e nos posicionando mesmo nas questões em defesa da cultura. As nossas 47 proposições, elas são frutos de relações coletivas, tá? De reuniões coletivas. É parte de propostas da primeira Conferência Intermunicipal de Cultura, que atingiu a cidade de Maringá e demais municípios da região. Também são propostas vindas da Conferência Estadual, realizada ano passado em Guarapuava, e de nossas reuniões aqui locais, com os diversos segmentos de arte, por ocasião já da organização do Plano Municipal de Cultura. Caso vocês não saibam, é importante informar que o Plano Nacional de Cultura, ele é lei, e ele já existe no país há alguns anos, e em consequência desse processo, que a questão da cultura hoje tem que assumir um papel de transversalidade entre as demais políticas. E é baseado nesses conceitos da cultura enquanto dimensão simbólica, cidadã e econômica, que a gente não pode esquecer também o eixo econômico que a cultura tem e desenvolve, e é importante, nós fizemos as proposições. Eu não vou ler todas, porque já estão todas no papel, tá? Mas é importante registrar, principalmente uma. Lá em julho, não sei bem se foi 22 ou 26 de julho, foi promulgada uma nova lei no Congresso em relação ao programa Cultura Viva. E o estado do Paraná é o único estado que ainda não abriu editais em convênio com o Ministério da Cultura para propiciar uma ação e presença dos grupos artísticos e culturais do Estado. Tá? Então, e normalmente são editais que têm que ser abertos em convênio, ou com prefeituras ou com o Estado. Não se abre diretamente, como fez na primeira ação, que abria direto com os grupos. Hoje não se faz mais. Ou é pelas prefeituras, ou é pelo Estado, pela Secretaria de Estado da Cultura. Então, nesse sentido, nós achamos que é importante que o Estado do Paraná se comprometa com a abertura de editais para o programa Mais Cultura.
O programa Mais Cultura, ele atende não só aos grupos de arte dentro de uma categoria mais conhecida da grande população, mas ele atinge também atividades culturais de grupos que não têm muita facilidade de chegar a recursos financeiros para realizar as suas atividades. Então ele chega lá na ponta, lá no bairro. Então esse é um programa de suma importância e que é importante o governo do estado se comprometa. Uma outra ação importantíssima é a implantação urgente do Sistema Estadual de Cultura. Só é por meio desses sistemas que a questão do dinheiro federal chega no estado e vai chegar nos municípios de fundo a fundo. São recursos que nós também devemos utilizar para que a cultura possa se despontar com a maior rapidez possível, igualmente dos outros estados. O Paraná foi um dos últimos estados também a fazer a sua adesão ao sistema de cultura. Tá? E uma outra questão importante, que é estabelecer a cultura como protagonista nas ações da transversalidade com outras políticas públicas. Não dá mais para tratar a cultura como aquela azeitona que vai enfeitar a empada do outro, tá? A cultura, ela tem força, ela tem valor econômico e que a gente não pode desconsiderar. Vocês já estão com as propostas, eu preciso entregar novamente, né? Ok? Passamos a palavra agora ao Coronel Tadeu Rodrigues. Antônio Rodrigues, Conselho de Segurança. A nossa proposta foi bem simples, a gente sabe que, junto com a educação e com a saúde, a segurança é uma das questões que os candidatos mais falam nessa época. Lamentavelmente, não passa desta época. Nós constatamos, não vamos usar, nesse período, por uma questão ética, uma questão até de não dar munição aos adversários, mas nós, aqui em Maringá, há uns anos atrás, com o apoio desta casa, da prefeitura, enfim, da comunidade como um todo, nós construímos uma escola de formação de policiais, em aperfeiçoamento. Hoje deve estar lá próximo de 400 alunos se formando ou se aperfeiçoando. Então, o esforço dessa comunidade de Maringá para com o Estado na questão da segurança é inversamente proporcional ao que o Estado atende em Maringá. Então, existem no Paraná, por exemplo, municípios quase igual ao Porto de Maringá, não vou revelar o nome, a questão, para não ser usado politicamente, que tem quase 3 vezes mais policiais militares na proporção policial-população. A média hoje, se fala um policial militar para cada 500, 600 habitantes, 400, essa média é variável. Então, esse município tem um policial militar para 561 habitantes, há uns 2 meses atrás. Na região de Maringá, nós temos um policial para 1.300 e poucos habitantes. Então, vocês vejam a desproporção. Então, lamentavelmente, os governantes têm feito da segurança pública uma questão política. Nós só queremos que o governador próximo haja de forma técnica, corresponda aos interesses da sociedade de forma técnica. E a cidade de Maringá está cansada de ajudar o Estado, está cansada de desenvolver projetos na área de segurança que são exemplos para o país, são premiados nacionalmente na área da segurança pública e não vemos a resposta do governador para com o nosso município. Uma outra questão simples, é bem rápido, é com relação ao órgão do Estado chamado Celepar. É um órgão encarregado do avanço tecnológico, que devia acompanhar todo o avanço da tecnologia de informação, mas na questão da segurança pública, não posso falar de outras áreas, mas na segurança pública é um fracasso. Hoje a polícia poderia evoluir muito na questão da informática, com acompanhamento, com informações, mas não consegue evoluir por causa desse órgão que não atende. Eu fiz um teste há uns meses atrás, dos mais simples possíveis. Existe uma câmera chamada câmera OCR, é uma câmera hoje barata, já não é tão cara, em que você pode colocar nas entradas das cidades, em blitz, o veículo que passar por aquela câmera automaticamente é identificado se ele é roubado, se ele deve imposto, enfim, tudo está registrado. Desde que tenha, claro, uma simples ligação com os órgãos de informação do Estado, com o Detran, com a polícia e tal. No Paraná, outros estados como Santa Catarina, São Paulo, agora Rondônia, até o Amapá, enfim, até apareceu em reportagem nacional esses dias.
todos os estados têm essa Câmara. O Paraná não pode ter essa Câmara porque o órgão encarregado da tecnologia de informação não consegue desenvolver isso. Então, eu acho que é um órgão para a segurança pública que não funciona. E queremos que o próximo governador faça esse órgão funcionar. Porque com o avanço tecnológico da informação, você pode até reduzir, em alguns casos, o número de policiais. Como faço sempre críticas a esse órgão, eu fui chamado lá, convidado, por sinal, a pessoa me recebeu muito bem lá, me apresentaram o órgão e eu só fiz uma colocação. Se me dão, em 15 dias, nós vamos comprar umas câmeras OCR para colocar em experiência aqui em Maringá na polícia. Só que queremos que você nos dê a resposta em 15 dias, nós podemos comprar. A resposta foi, não dá, que no Paraná não consegue desenvolver isso. Então, os pedidos é somente com relação a efetivo e que o órgão do Estado, o Celepar, seja mais eficiente na questão da segurança pública. Muito obrigado, coronel. Próximo a fazer uso da palavra, Jorge Moraes, por gentileza. Eu gostaria de primeiro fazer um esclarecimento, Ulisses. Eu, na realidade, vim aqui para ouvir e vejo que as reivindicações, os pensamentos da nossa classe dos trabalhadores vai se dar na questão de saúde, da segurança do trabalho, e aí vai envolver Sereste, que tem em Maringá hoje com uma deficiência muito grande, pequena, de gente que está aplicando, que trabalha nesse setor. São pessoas que identificam as doenças ocupacionais do trabalho. E nós temos um grande número de trabalhadores que, quando vai na rede pública, vai por problema de saúde ocupacional e não por acidente. E aí a gente tem algumas solicitações já feitas a nível de Estado, desde há muitos anos também trabalhando, e não se concretiza isso aqui em Maringá. Então seria uma das reivindicações. Lógico que a gente vai trabalhar em cima disso, né? Eu acho que não dá para a gente deixar aqui uma proposta de encaminhamento. Hoje a minha pergunta é a seguinte: se nós podemos, se temos prazo para poder encaminhar uma proposta por escrita das nossas reivindicações, até quando que nós podemos fazer isso? Porque vamos ter uma reunião na terça-feira agora com todos os movimentos sindicais de Maringá, e logicamente que vou estar levando essa informação e, se possível, daí a gente vai tirar encaminhamento nesse aspecto. Mas seguramente nós vamos trabalhar em cima disso. E vejo também que aqui nós estamos discutindo um problema para Maringá, né? Mas quando se trata de piso regional, é uma coisa para o Estado todo. E o movimento sindical do Estado do Paraná está empenhado nessa discussão para que esse que venha futuramente assumir o mandato no Estado do Paraná, ele assuma esse compromisso com o movimento sindical, porque isso foi uma luta aí de 4, 5 anos atrás que nós travamos junto com os governos que passaram, que a gente está perdendo isso na história. Então não podemos perder por outros estados que implantaram, copiando nós no Estado do Paraná e que estão melhores do que nós hoje. Então nós vamos trabalhar nesse sentido, mas preciso saber se tem o tempo de trabalhar isso com o movimento sindical de Maringá para poder encaminhar as propostas. Sim. Para informar, nós estamos gravando e todas as observações dos senhores serão anotadas e constarão da agenda. Então, mesmo que não tenha chego por escrito, constarão da agenda desde que se manifeste nesse momento. E também nós temos algum prazo ainda para que chegue por escrito. Acho que até o final da semana, né, presidente? Até na sexta-feira. Terça-feira eu tenho reunião. Posso encaminhar na semana que vem, vamos dizer assim. Tá. Ok. Então a gente abre mais esse prazo ainda para que, se caso queiram mandar por escrito mais detalhadamente a proposta, a Câmara receberá e comporá a agenda, o documento final da agenda Maringá. Sim. Esse protocolo que vai ser encaminhado, que você está falando, é esse material que vai ser produzido aqui. Quer dizer, o resultado disso vai ser encaminhado com o protocolo. Então, só abrindo um parênteses para a gente explicar, Jorge, só para, por exemplo, em relação aos trabalhadores, né? Alguns já mandaram, só para, por exemplo, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, ali, o Sincomar, mandou uma pauta aqui com mais de 6 propostas. Então, o Conseg fez por escrito, o Sindivest fez por escrito, o município de Maringá fez por escrito, o CREA fez, o Observatório Social e assim por diante. O prazo era hoje, mas o importante é não perder a oportunidade. Como a previsão da entrega é no dia 10 de setembro, até o dia 10 de setembro, então podemos, para quem não conseguiu ainda e precisar, como você falou, evidentemente que a gente acata na semana que vem, assim que você fizer na quarta, quinta, daí entregar para nós. Eu agradeço esse encaminhamento, porque daí vai ser uma proposta da coordenação sindical, de todos os sindicatos juntos. Boa. Senhor, por favor. Geazi Oliveira de Souza, 7 Camargo. Na verdade, presidente Ulisses e Adriano, primeiramente agradecer pelo convite e pela oportunidade que toda a sociedade civil organizada
trazer essas demandas para conhecimento de todos e junto nós fortalecermos os pleitos, né? O que nós temos somente 4 indicações para fazer no tocante à questão do transporte rodoviário de carga, e quando eu falo em Maringá vai refletir automaticamente para o Estado, é o seguinte: nós não temos nenhuma política de incentivo para o transporte rodoviário de cargas. Nem o ICMS nós podemos beneficiar de alguma coisa dos insumos que nós compramos. O Estado de Santa Catarina, isso aí já vem sendo praticado há tempo, e o melhor governo que Santa Catarina teve foi o governo do Paraná, que proibiu tudo e Santa Catarina copiou tudo. É verdade, né? É verdade. Então, nós não temos nenhum incentivo no tocante a beneficiar de alguma coisa que os outros estados têm. Não seria nenhuma novidade. Os outros estados já existe isso daí. Sem dizer a guerra fiscal e de questão de ICMS diferenciado que existe no Brasil inteiro. O segundo aspecto seria a questão dos entraves que nós temos para configurações de caminhões que fazem o deslocamento da produção. Nós temos restrições as mais diversas. E o trecho melhorzinho que nós temos para trafegar é aquele que está sob concessão das concessionárias de pedágio. Certo? Então, nós temos algumas dificuldades no tocante a isso, que nenhum governo se interessou em resolver. E eu acho que o segmento de transporte, hoje aproximadamente 34 mil empresas de transporte que nós temos, eu acho que dá um referencial bacana para o Estado poder ver a arrecadação que isso gera e a quantidade de emprego também que isso permite ser oferecido ao mercado. E um terceiro aspecto vem de encontro com a linha que o Coronel Rodrigues já falou, que é a questão de segurança. Né? Nós não temos uma delegacia especializada em roubo de carga. E todo esse ano de 2013 nós fechamos com 1 bilhão e 100 milhões de prejuízo de roubo de carga no Brasil. E o Paraná tem uma participação expressiva, né, no tocante ao roubo de carga. Não se tem nenhuma delegacia especializada que possa centralizar as investigações, os processos, os inquéritos, enfim, todo o aparato necessário para que nós venhamos a coibir. Quem está pagando esse prejuízo? É o consumidor. Está no custo Brasil essas situações. Sem dizer que, antes do custo, especificamente, nós temos que contratar veículos com rastreadores, com escolta armada, com uma série de parafernália eletrônica para coibir o roubo de carga. Então, é um problema gritante e eu gostaria que fosse também colocado nesse pleito tocante a isso. E um quarto elemento é que os órgãos do governo que nós temos centralizados em Maringá não ajudam em nada, pelo contrário, são entraves. Pasmem os senhores que para poder pedir uma licença no IAP do Paraná, aqui em Maringá, menos de 3 anos você não consegue uma licença provisória. Tá? Provisória. Então, é uma série... Isso porque nem legislação pertinente tem. Se você abrir o site do IAP lá, não está dizendo que tem uma legislação. Simplesmente para você pegar, protocolar um documento lá, totalmente dentro dos parâmetros que nós entendemos ser, tem 3 anos. Isso demanda perda de linha de crédito junto ao BNDES, não geração de renda, não geração de emprego e inviabiliza o nosso negócio. Considerando que a maioria das empresas que vão buscar uma autorização no IAP é para o segmento específico de transporte, aonde o maior investimento já fora feito em implemento e contratação de mão de obra, e que ela aguarda exatamente uma liberação para poder fazer o início das suas operações. Isso para nós tem gerado um prejuízo enorme, e que não se consegue desatar esse nó. Porque todas as vezes que você vai argumentar, é funcionário que morreu, é funcionário que aposentou, é o Estado que não contratou, não sei, mas o que nós temos a ver com isso? Então, estamos aí, digamos, de pés e mãos atados, que não podemos fazer os incrementos que precisaríamos fazer e também gerar receitas que nós estamos dispostos a gerar. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer as considerações? Acho que use o microfone, irmão, por favor. Bem, me chamo Samir, sou do Sindicato dos Engenheiros e nesse ato, nesse momento em que na audiência pública nos pedem para falar sobre as nossas propostas, estamos aqui representando todas as entidades de engenharia da nossa microrregião. Então, estaremos nesta fala também englobando a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá,
a AMEA, Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos, e também a Academia Euclides da Cunha, na qual as entidades aqui eu agradeço, né, a deferência por nos permitir fazer essa apresentação. Essa questão da agenda Maringá, que é uma agenda parlamentar, para nós ela não é uma novidade. Então, desde 2009, a gente vem fazendo este exercício, tanto quando fizemos o primeiro debate, quando houve a candidatura em 2009 para a próxima gestão para prefeito, lá naquela época, quando também na reeleição do prefeito também nós fizemos a mesma coisa. Fizemos a mesma coisa quando foi a eleição para deputado estadual e federal na gestão passada. Fizemos a mesma coisa dessa vez, agora estamos encaminhando também para a agenda Paraná, para entregar todos os candidatos ao governo do estado do Paraná, faremos a mesma coisa. Então, para nós, essa é uma ação já que tem 5 anos, né, de ação todos os anos. Inicialmente, queremos até comunicar a todas as outras entidades aqui da região que, junto com o CREA, desenvolvemos quase 30 cadernos técnicos orientativos para todas as políticas públicas que envolvem as nossas profissões. Todas, desde a segurança na casa, passando por cerca eletrificada, como construir melhor, técnicas de resíduos sólidos, são quase 30 cadernos técnicos orientativos para que os gestores públicos e a sociedade possa ter elementos, né, balizadores dentro das nossas profissões que facilitem a vida das pessoas nas cidades e no campo. Então esse é um primeiro esclarecimento que é importante que todos aqui saibam que esse material está disponível no site do CREA, e se as entidades aqui, qualquer entidade, quiser esses cadernos técnicos, nós teremos imenso prazer em fornecer a todas as pessoas que por acaso queiram conhecer. Segundo, essa é uma novidade que a gente traz para esta casa também, nós já entregamos ao Ulisses, a qual aqui pessoalmente eu agradeço por estar sempre recebendo a gente, né, lá nas nossas conversas e com as nossas intenções das entidades de classe. Entregamos um produto novinho, né, recentemente lançado, que é o projeto Paraná do Futuro, que é um elemento que estuda todas as cidades do estado do Paraná. Então, quem quiser conhecer cada cidade do estado do Paraná, qual é a sua potencialidade, o que é que está acontecendo lá, qual é a característica daquela cidade, para que o gestor público ou o cidadão possa, né, exercer o seu ato, né, de política pública, de querer desenvolver a região, possa conhecer detalhadamente cada município desse estado do Paraná. Esse produto já está lançado, é um processo dinâmico e ele também está à disposição de toda a sociedade paranaense, assim como também a gente se coloca à disposição de vocês. Se vocês querem conhecer, vou dar um exemplo aqui qualquer, né? Então vamos a Terra Boa, né? Lá. Então quem quer conhecer tudo sobre Terra Boa, seus potenciais, o que produz, o que não produz, todos os dados compilados sobre Terra Boa estão no livro. Ele serve, é uma ferramenta que a gente distribui para a sociedade. Então, iniciando assim essa fala, eu queria institucionalmente situar, né, a todas as pessoas que estão aqui, também à mesa, ao nosso vice-prefeito, que esse material está à disposição de toda a sociedade paranaense. Especificamente sobre esse material que a gente entregou, tem algumas preocupações que são relevantes e elas superam inclusive as questões individuais ou de cada entidade. Vou citar uma delas, que ela é inclusive pertinente a várias categorias profissionais que aqui estão presentes. Para mim e para todos nós que assinamos esse documento com essas 26 propostas que foram entregues, uma delas significa consolidação da região metropolitana de Maringá de forma administrativa. Não é possível falar em desenvolvimento, não é possível falar em políticas públicas de cultura regional, não é possível falar em segurança, né? Não é possível falar no modal de transporte, não é possível falar em outras questões se você não consolidar grandes políticas metropolitanas. A pergunta que a gente faz
com esse questionamento é por que até agora não há consolidação administrativa da região metropolitana de Maringá. Isso está me parecendo uma falha muito grave e a gente coloca isso como mecanismo. Vou dar um exemplo. Na região metropolitana de Curitiba, quando qualquer empresa de médio e grande porte que quiser se instalar na região, se ela não apresentar o projeto na Comec, que é assim que eles chamam lá a região de Curitiba, não aprova o projeto. Seja ele em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária, qualquer uma dessas regiões. Por quê? Porque existe um pensamento do desenvolvimento regional através deste órgão. Este é um órgão que pode nos ajudar muito nas angústias nossas da engenharia, nas angústias dos colegas das outras profissões. Nós estamos aqui a companheira do Sindivest, cuja característica de atividade também depende do desenvolvimento regional. Então essa é apenas uma das propostas que a gente coloca aí. Outra, que é o famoso e famigerado trem pé vermelho, né? Estivemos conversando a semana passada com o pessoal de Londrina, num evento que a gente teve em Teresina, no Piauí, e ficou acertado entre as entidades de engenharia daqui e de Londrina, de levarmos conjuntamente, né, e essa história do trem pé vermelho, que também é uma outra forma de desenvolvimento para a região, de fato, antes. Então esse é um outro item, além dos vários itens aí especificamente para cada área de atuação da engenharia. Essa é a nossa contribuição que a gente pode dar. A gente fica aqui à disposição de todas as entidades sindicais e de entidades de classe da nossa macro-região e micro-região, e nos colocamos à disposição para contribuir nesse processo. A gente desde já agradece a oportunidade e fica à disposição de vocês para contribuir com as outras questões. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém deseja fazer uso da palavra para a exposição pública da proposta? Por gentileza. Nilson Cardoso, presidente da Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos. As nossas propostas, conforme o Samir disse, estão inclusas junto com as propostas que o CREA está encaminhando, porque somos entidades ligadas ao CREA. Como cidadão, eu gostaria de dizer que hoje nós não podemos deixar de falar em segurança. O senhor já falou, e como o colega Samir disse, nós estamos voltando de uma viagem ao Piauí, onde houve a Semana da Engenharia. E pasmem os senhores, lá também a violência está muito grande, longe daqui, e no Paraná não é diferente. Então penso eu que o novo governador, ele terá sim que olhar muito para a segurança. Hoje é um problema nacional, assim como é um problema municipal e estadual. Outra coisa, nós falamos muito quando aqui dos estudos básicos, né, da cidade, de mobilidade urbana. Ontem eu fui a Cianorte e fazia dias que não ia. Fiquei muito preocupado com a mobilidade interurbana. Eu penso que o próximo governador, ele tem que pensar grande. O que é pensar grande? Ontem, por exemplo, eu vi um noticiário que vão duplicar de Mandaguaçu a Nova Esperança. Não resolve. Por que não de Mandaguaçu a Paranavaí? Gente, de Mandaguaçu a Nova Esperança vai resolver o quê? É um paliativo. Ou se duplica a maioria das nossas estradas, ou continuaremos a ver essas mortes todos os dias. É uma guerra o que está acontecendo no Brasil. Morrem 500 mil pessoas por ano nas estradas. Então, ao meu ver, o governador vai sim ter que se preocupar com a segurança nas cidades, no estado e com a mobilidade interurbana. Como engenheiro agrônomo e presidente de associação voltado à agricultura, eu não poderia deixar de chamar atenção para a questão de logística. Todos falam nisso, mas nada tem se feito realmente a nível de logística no estado do Paraná, em outros estados. Nós, nos últimos 20 anos, passamos da produção de 90 sacas de soja por alqueire para 140 sacas, de 150 sacas de milho para até 400 sacas por alqueire.
As estradas são praticamente as mesmas, com raras exceções de algumas duplicadas. Pedágios. O pedágio encarece muito e nós deixamos de ser competitivos com outros países da América Latina, com os Estados Unidos. Então, é preciso revisar essa questão de pedágios. Mas não promessas, tem que ser realmente tomada uma atitude. E, como agricultor e engenheiro agrônomo, eu cito também a questão de armazenagem. Se o Estado, se a Federação não nos apoia na questão de armazenagem, o Estado criar um programa para que os agricultores possam ter nas suas propriedades silos, armazenagem suficiente, porque hoje o que se tem não é suficiente para armazenar toda a produção, que o agricultor, ele tem feito a parte dele. O engenheiro agrônomo, como orientador, tem feito a parte dele. É preciso que o Estado o faça. Era isso. Muito obrigado. Antes de passar, Nivaldo, só um instante, eu quero agradecer a presença do vereador Haroldo Silvestre dos Santos, da cidade de Mandaguari, que sempre acompanha as reuniões do Parlamento Metropolitano, e também do nosso vereador aqui da casa, o vereador Tenente Edson Luiz. Por favor, tome lugar à mesa, vereador, para acompanhar mais de perto as discussões da Agenda Maringá. Concedo a palavra agora ao Nivaldo. Sou da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá. Uma das coisas que nós gostaríamos de colocar, que foi colocado na nossa integração entre as entidades, é o atendimento aos profissionais nos órgãos públicos de Maringá, principalmente no Corpo de Bombeiro, né? Sabemos hoje que no Corpo de Bombeiro se atende só meio período durante um dia da semana, meio período. Então, às vezes, o cara quer construir uma obra e ficam até 2 anos para aprovar um projeto. O que gera isso aí? A pessoa vai construir sem a documentação necessária. Então, é importante que o próximo governador contrate engenheiros no Corpo de Bombeiro, nos órgãos públicos, para agilizar mais a aprovação desses projetos e, com isso, que a cidade cresça com mais rapidez. E uma outra coisa que nós colocamos também é com relação ao produto do Paraná. Agregar valores aos produtos do Paraná. Por que se planta tanta soja, milho, por que tem que exportar esse produto e depois voltar a pagar um preço bem mais caro? Deveria se industrializar e agregar valor a esses produtos. Era isso que nós tínhamos para falar. Valdomiro Torme, Associação dos Engenheiros Agrônomos. A nossa proposta já foi apresentada pelo Samir e a gente discute muito com o nosso companheiro Nilson, que é o presidente, mas eu tinha anotado algumas questões aqui para colocar como cidadão, que sou, e como já uma pessoa que trabalhou muito nesse estado, já em vários municípios da região. É preciso começar a pensar alto, muito alto. Exemplo que ele falou, vamos agora fazer asfalto, duplicação asfáltica de Mandaguaçu, Nova Esperança. Não, temos que pensar muito mais alto. A infraestrutura desse estado está parada há mais de 30 anos. É preciso que a região seja vista de outra forma. Nós precisamos, que dê a nossa rodovia daqui para a capital do estado, duplicada. Já passou da época. Já passou. Já faz mais de 30, 40 anos que essa rodovia está aí, deu uma melhorada agora, já com as obras atrasadas, com esse negócio de pedágio. A gente discute isso muito no CREA, né? Está na hora de essa região, é possível que a região metropolitana, reforçando o que nós já discutimos, seja realmente válida, porque senão acontece que nós vamos ficando para trás. E é só sair um pouco. Esses dias eu estava dando um curso para frente de Londrina. Ao passar por Londrina, eu vi a diferença. A região nossa tem que ser um pouco mais imponente nessa questão. Eu gostaria só de cumprimentar, de reforçar o que o capitão Rodrigues falou a respeito da segurança. O colega aqui na frente da questão da infraestrutura de transporte. E essa, porque eu tinha anotado aqui, a questão do IAP é muito demorado.
É muito demorado. Eu tenho histórias aí de 2, 3 anos que não saem as coisas. Mas por quê? O que acontece? O que está acontecendo? O que está envolvendo? Vamos pensar alto. A rodovia, a ferrovia, o aeroporto nosso está parado, está conversando. Quando começam as obras de ampliação do aeroporto? Aí eu li no jornal essa semana, Londrina já está fazendo. Né? Aliás, Londrina já também tem até agora o Bom Dia Curitiba e o Bom Dia Londrina, porque Maringá, notícia de Pinheiro Beltrão, aí sai por lá do que por aqui. É um desabafo também, né? Mas precisamos pensar contorno sul, questão do IAP, a questão da segurança, essa questão aí do companheiro da estrutura. A agricultura precisa ter mais apoio desse Estado. Em novembro, em Cuiabá, nós discutimos a questão da alimentação para o ano 2050, não foi, a Samir? Nós estamos parados. A infraestrutura de armazenagem, estava conversando com o presidente da Cocamar semana passada, José Fernando Jardins. Os armazéns estão cheios. Onde vai colocar a próxima safra que já está chegando aí de trigo, que é de milho, está com excesso de produção? Então nós precisamos de uma forma geral, pensar alto, pensar em grande e estruturar novamente o nosso Estado. É ferrovia, é rodovia, é armazenagem, é estrutura da cidade. A cidade de Maringá está carente, a viabilidade aí está ficando muito complicada. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra. Meu nome é Alan, como eu disse, representando a OAB. Eu, na verdade, venho também pedir até um prazo, né, para apresentar por escrito as propostas que já estão sendo redigidas hoje, mas de maneira breve também colocar que a maior preocupação talvez hoje, dentre todas as que foram feitas aqui, e que fazendo um link ao tudo que já foi dito também, é a questão da segurança pública, que realmente preocupa. Preocupa porque hoje Maringá tem um efetivo policial pequeno para o tamanho da sua população. Hoje há dados que dizem que existe um policial para cada 1.100 habitantes. Me corrijam se eu estiver errado. Essa preocupação ela é imensa na medida em que, por exemplo, um município igual Londrina, como Londrina, existe um para cada 500 habitantes, um policial para 500 habitantes. Então veja, por que Maringá tem de estar numa condição inferior se é tão importante quanto Londrina? E não dizer aqui, não fazer concorrência entre cidades, mas colocar a necessidade real, né, de efetivo policial nas ruas, de efetivo policial na Polícia Civil, na Polícia Militar. E isso é uma das reivindicações que a OAB vai colocar e vai reiterar até como consegue, como proposta. Outra proposta importante diz respeito à contratação de mais agentes penitenciários. Hoje existe um número escasso. Nós estamos vivendo uma situação onde a cadeia pública foi desativada, mas foi reativada novamente. Nós estamos vivendo uma situação onde há presos provisórios em regime dentro da cadeia pública, presos condenados definitivamente na cadeia pública ainda, ou seja, uma inversão de localização ou de maior segurança para a própria sociedade, né? Então essa criação de vagas nas cadeias, criação de vagas para presos provisórios e presos definitivos também é uma preocupação e vai ser objeto de proposta. Outra proposta é a de criação do Centro Integrado de Segurança Pública, CIOSP, né? É uma necessidade, acho que congrega valores importantes ter essa união, essa criação desse centro integrado, e vai ser também objeto da proposta. E, finalmente, uma última colocação seria da criação do módulo da Polícia Ambiental, que é também uma preocupação bastante importante para o município de Maringá.
questões colocadas, para ser breve e objetivo, vão ser apresentadas no documento escrito e vão ser oportunamente entregues à mesa. Muito obrigado. Quero agradecer também a presença do vereador Luciano Brito, primeiro vice-presidente da Casa. Obrigado pela presença também. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Alguém que está no plenário, nas galerias, que queira manifestar a opinião de alguma entidade? Então, nós vamos propor a vocês um prazo de até o dia 29, a próxima sexta-feira, para aqueles que queiram entregar algum documento por escrito, que remetam até a Câmara. Como eu já disse, a partir dos relatos daqui, estão sendo gravados, nós vamos já fazer a anotação desses relatos, já um documento que nós começaremos a produzir a partir desse momento. Mas os ofícios que chegarem até o dia 29, nós conseguiremos também incluir no texto final da Agenda Maringá. Isso. Eu concedo a palavra ao vereador Tenente Edson e, na sequência, ao vereador Luciano Brito também para suas considerações. Boa tarde a todos, a todas. Nós temos, na questão da segurança, já foi muito bem posto pelo coronel e por outros aqui presentes, e tem uma situação que nós não podemos deixar de lado, que é a questão da saúde dos funcionários públicos estaduais, que está totalmente abandonado, depois que nós paramos com o tal do IP, que funcionava, nem sei por que parou, veio o tal do SAS, e até hoje nós não sabemos a por que veio, porque a insatisfação com os funcionários públicos estaduais, ativos e aposentados, é muito grande. Então eu acredito que nós poderemos também estar fazendo referência e solicitando providências nesse sentido. Recentemente os senhores e as senhoras presenciaram uma CPI das rodovias, dos pedágios. Eu acredito que algumas falas aqui já poderiam ter sido resolvidas, né? Inclusive eu não me lembro de ter acompanhado o desfecho final dessa CPI. Porque, ao meu ver, e parece que consta no contrato com essas empresas, que ela teria um tempo para duplicar daqui a Curitiba, daqui a Guaíra, e, no entanto, nós temos aí várias lacunas na estrada que ainda se encontram com pista simples. O porquê disso? Venho de encontro ao que o senhor Valdomiro acabou de falar. E eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da educação no nosso estado. A educação hoje, a nível de estado, ela está precária, abandonada, não só a questão dos professores, que não está tendo incentivo suficiente e nem ânimo para enfrentar o que está aí posto, e nós sabemos que as escolas estaduais estão sucateadas. Escola que antes nós passamos por lá, aonde muitos passaram, hoje nós ficamos tristes de ver a realidade dessas escolas. Eu acredito que o Estado e também o município tem que proporcionar melhores condições de trabalho para os professores, salários dignos, para que eles tenham um incentivo para fazer com que os nossos alunos vejam na escola um local bom, um local que eles se sintam bem e tenha incentivo e vontade de retornar no dia seguinte. Porque, analisando o contexto da nossa cidade de Maringá e vendo o número de alunos que se encontram afastados dos bancos escolares, eu percebo que não está tendo esse incentivo e nem está tendo qualidade nesses ensinamentos, para que ele sinta vontade de estar na escola. Então eu vejo que segurança é importante, é importantíssima, mas a saúde também vem de encontro e a educação para mim é primordial. Acredito que nós estamos investindo em Maringá na educação primária, mas o Estado está faltando com a sua parte.
Universidades de Maringá nós temos e de qualidade. Fizemos a reivindicação e aprovamos aí, agora para que venha novamente a extensão da Universidade Federal. Nós temos que investir, então, nas escolas estaduais. Os senhores sabem do que eu estou falando, principalmente quem está no meio da educação. Então eu vejo que educação, segurança, saúde, principalmente os funcionários públicos, que eu não vi ninguém gritando até agora, nenhum deputado pegando essa bandeira da saúde dos funcionários públicos estaduais. Para que se tenha uma ideia em Maringá, que é a cidade metrópole, a cidade base, quem é funcionário público aqui em Maringá, precisar de um socorro da saúde, ele vai ter que deslocar para Sarandi. Por que Sarandi? Poderia se ter lá também, mas Maringá tinha que ser a base, como sempre foi. Até agora eu não entendo porque nenhum hospital em Maringá demonstrou interesse em ter isso daí em Maringá. Será por quê? Então cabe esse questionamento e cabe também referenciar isso na nossa minuta. Muito obrigado. Vereador Luciano Brito, quer fazer uso da palavra? Sim, boa tarde a todos os senhores e as senhoras, né? Uma alegria recebê-los em nessa Casa de Leis. E essa importante iniciativa de dialogarmos e recebermos de forma, viu, senhor presidente Lismaia, né? De recebermos aqui os reclames da comunidade aqui representada por entidades tão importantes. Sem sombra de dúvida, nós precisamos avançar. O Paraná é um estado competitivo. A revista The Economist demonstrou que dos estados brasileiros é o terceiro mais competitivo. Passamos o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Maringá, exclusivamente, é uma das cidades interioranas com maior qualidade de vida. Então, não se trata de uma discussão sem valor. Nós chegamos onde chegamos porque a nossa comunidade ela foi consolidada dessa forma, né? De forma comunitária, inclusive na ocupação do solo da região de Maringá. Todos os senhores sabem que decorre desse trabalho do cooperativismo, do diálogo, da sinergia dos esforços. Eu quero registrar aqui, o colega advogado da OAB registrou aqui alguma demanda da segurança, o Coronel Rodrigues está aqui também, boa tarde. Uma coisa que eu vejo assim por alguém que passa pela experiência de ter estado ali, em relação ao sistema penitenciário, eu entendo que o sistema penitenciário no Paraná, ele praticamente dobrou e ainda a nossa administração ela está muito centrada em Curitiba. Hoje existe um estudo que foi capitaneado pela Polícia Militar das áreas integradas de segurança e no que tange ao sistema penitenciário, porque eu entendo que em termos de segurança pública, duas coisas nós precisamos enfrentar no Paraná, que é a escola integral. Não há condições de você ter município de Maringá com mais de 30 escolas de ensino integral e você ter aí, salvo engano, posso estar até falando besteira, mas eu não conheço nenhuma escola estadual de ensino integral. Então isso, para um país que quer evoluir, é inadmissível isso. Então Maringá, como a terceira cidade do Paraná, deveria ter algumas escolas, alguns núcleos regionalizados, porque isso ajudaria muito no enfrentamento da criminalidade. Então eu entendo que, sem dúvida nenhuma, o problema da criminalidade passa pela educação, sim, mas também passa pela reintegração e reinserção dos apenados. Eles vão voltar para a sociedade e eles vão ter que, obrigatoriamente, pelo nosso Estado Democrático de Direito, cumprir sua pena no sistema penitenciário. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado no sistema penitenciário para que não tenham essa reincidência muito alta que ainda ocorre na região de Maringá, infelizmente. E eu acredito que, devido à nossa natureza, temos tido alguns problemas em termos de gestão e que eles poderiam muito bem ser sanados se nós tivéssemos, inclusive, essa descentralização que ela já se impõe. Ela já se impõe pelo crescimento que nós temos. Mais de 2.000 presos na região de Maringá. Estamos aí a quase 500 quilômetros da sede administrativa do sistema penitenciário. Então, eu gostaria de colocar, senhor presidente,
não sei qual é essa temática, Adriano, essa proposta aí minha, descentralização do sistema penitenciário, eu acho que ela é importante, a escola integral para o ensino, a rede pública estadual, nem que a gente sabe o desdobramento que exige em termos de recursos, mas é inadmissível que nós não tenhamos, pelo menos, regionalizados aí alguns núcleos nessa área. Eu quero, mais uma vez, parabenizar a todos os senhores e senhoras, que foi colocado a questão dos servidores estaduais. Nós temos um debate do Fórum dos Servidores Públicos Estaduais, que vem debatendo essa questão da assistência à saúde ao trabalhador do serviço público. Eu acredito que realmente nós temos que, eu particularmente sou totalmente favorável a essa demanda do Fórum, né? Mas eu entendo que Maringá também poderia se somar, dando um apoio em termos de moção, não sei qual é a sistemática do encaminhamento do trabalho. Em relação ao Serviço Público de Saúde de Maringá, o que chama a atenção, os colegas aqui, senhor presidente, novos vereadores, é a quantidade de vagas da rede pública estadual. Os leitos ofertados pela rede pública em Maringá, em sua maioria preponderantemente, quase 70% estão na rede privada. Então, eu acho que um problema que nós temos aí é que existe aí uma inversão. Normalmente, em regiões metropolitanas como a de Maringá, você tem pelo menos uma similaridade, uma paridade, 50% público, 50% privado. Maringá está chegando a um absurdo de termos quase 80% dos leitos em instituições privadas. E nós tivemos agora, no Paraná, notícias de mais de 20 hospitais que fecharam, inclusive na região metropolitana, como o Hospital de Marialva, privado, fechou, e o de Paissandu fechou, estão lutando para reativar aquele hospital. E nós temos também o Hospital de Mandaguaçu, que há notícias que estava em iminente situação de iminência de encerramento das atividades. Então, veja, agora se você tem um hospital público, há uma continuidade do serviço, e isso vem eclodir no nosso atendimento dos maringaenses, porque eu tenho certeza que foi debatido aqui, que precisamos ver de forma integrada na consolidação administrativa das regiões metropolitanas. Não tem como nós não avançarmos. Quero parabenizar mais uma vez, estamos aqui para ouvir, vamos pegar depois por escrito essas sugestões e os reclames dos senhores que representam as entidades. E desde antemão, senhor presidente, coordenação do trabalho, Adriano, nós queremos nos somar aos trabalhos aqui desenvolvidos, dando total apoio naquilo que nós pudermos fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao presidente para encerrar, eu questiono se alguém mais quer fazer uso da palavra. Já identifico aqui o Nivaldo que fazer uso. Por favor. Eu gostaria só, não sei se o presidente tem esses valores, mas quanto que a cidade arrecada em termos de tributo no geral, as empresas, todo mundo, os empregados, e quanto que retorna para Maringá? Porque nós temos que exigir que as coisas sejam feitas em Maringá, porque a gente recolhe, então tem que ser feito. É um direito nosso. Então, passo a palavra ao presidente. Só um instante, presidente. Laura. Eu gostaria de saber o seguinte: as propostas foram encaminhadas, uma comissão deve ser montada, provavelmente, né? Ou é vocês lá da Escola Legislativa que vai coordenar isso? É isso? Nós mesmos, servidores da Escola Legislativa, vamos fazer a compilação de todas as informações. Bom, pessoal, então para nós encerrarmos e complementando aí, Laura, a Escola Legislativa ela vai fazer a consolidação das propostas. E uma vez que as propostas elas estão vindo das entidades, das instituições, todas elas serão colocadas nos documentos, né? Porque quem somos nós para questionarmos propostas que venham de determinado segmento? Nós temos que respeitar e dar o apoio. Então nós elaboraremos um documento único, né? Para encaminhar, e nesse documento único nós vamos estipular, é a ideia nossa, estipular a entidade que apresentou aquela reivindicação. Vamos colocar a CREA, aí coloca as reivindicações do CREA, Observatório Social, Conselho de Segurança e assim por diante.
O prazo final era para hoje, mas como nós ainda temos um pouco de tempo, e acatando tanto o Jorge quanto o Dr. Alan, vamos estabelecer mais até sexta-feira que vem, que é dia 29, aí tem que ser o prazo final mesmo, porque daí a equipe tem que sentar, fazer, elaborar, né? E vamos ver, né, o Dr. Walter está aqui, Fernandes, que é o presidente do Conselho de Leigos e de Leigas de Maringá, se a gente já aproveita, não misturando a pauta da igreja, que a gente sabe que a igreja vai encaminhar para os 8 candidatos ao governo que estarão aí no dia 10, que é um feito fantástico. Eu acho que é uma oportunidade rara e única que a cidade vai ter. Então a gente tem que cumprimentar o Conselho e a Arquidiocese de Maringá. De repente a gente aproveitar antes ou depois, quando encerrar, para aproveitar aquele momento e também entregarmos o nosso documento estabelecendo como agenda Maringá. Então, como aquele dia 10, se a gente conseguir, também não pode ser depois do dia 10, senão daqui a pouco nós estamos aí nas vésperas da eleição, né? Então era isso, agradecer muito a presença de vocês, as contribuições importantíssimas que vieram. Assim que o nosso documento estiver consolidado, nós vamos encaminhar cópias para todos, porque quem já leu, como eu li, o Adriano, o Joaquim, a gente já viu ali tantas ideias boas, ideias que realmente, se forem colocadas em práticas, nós temos um avanço muito grande. Temos que acreditar que pode ser colocado em prática, no mínimo, fazer o nosso trabalho de cidadão. Se eles estão pedindo voto, toma aqui o que nós queremos para a nossa cidade. E moralmente, né, nós temos como cobrar depois de quem quer que seja o eleito. Então, mais uma vez agradecer ao professor Cláudio Ferdinand, nosso vice-prefeito, né, que sempre atende os convites para a Câmara, sempre está aqui dando o seu apoio. A equipe da Câmara que organizou, em especial pela Escola Legislativa, o Adriano, que foi o intermediador da audiência, o Joaquim, também a Janaína, diretora, o Aldir, nosso diretor, a imprensa, né, tanto a nossa quanto a que veio para cobrir o evento, e agradecer mais uma vez, né, o senhor Valdomiro, o Alan, Jorge, o senhor Nilson, o Nivaldo, o Samir, a Rose, Eliane, o Ricardo, o Coronel Rodrigues, Laura, Dr. Walter, Everton, e o Haroldo, o vereador de Managuari, e a nossa advogada também, doutora Regina. Muito obrigado a todos pela presença e com certeza demos mais um passo em valorização das nossas entidades, instituições, dos movimentos sociais e pela cidadania. Muito obrigado a todos.